Hello, hello. Fiquei sabendo que o Instagram não tá entregando o vídeo online. Peço que vocês compartilhem, porque hoje nós vamos falar de códigos da cocriação da realidade. Olha que incrível. Por que será que eu não cocrio? Porque na última live nós falamos sobre como cocriar. Se você não assistiu a última live que eu fiz, no canal do YouTube tá lá. Fala pra mim de onde vocês estão falando. Hoje eu estou aqui no Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para criar uma nova realidade. E para isso a gente precisa de técnica. Para que técnica, Nicole? Para aprender a driblar a nossa mente. E para isso precisa de inteligência emocional. Porque se eu não tiver inteligência emocional, se eu não tiver gestão das minhas emoções, porque eu não domino as minhas emoções, eu gerencio as minhas emoções proporcionalmente àquilo que eu quero viver. E o que gerenciar emoções tem a ver com cocriação da realidade? Porque eu só cocrio a minha realidade alinhando pensamento, sentimento e ação. Fala pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Fala pra mim se vocês estão me ouvindo bem. O som tá bom? Dá pra me ouvir bem? Tudo certinho? Sejam bem-vindos, bem-vindos. A gente vai falar de códigos da cocriação. E esses códigos da cocriação é o dom, o presente que Deus nos deu, que a física quântica nos trouxe como eu posso cocriar a minha realidade a partir dos meus pensamentos, sentimentos e das minhas ações, gerenciando as minhas emoções. Quando eu emocentizo. Quem não estava na minha última live, vai no meu canal do YouTube, no link da bio, que lá eu vou estar falando para vocês, explicando todo o processo da cocriação da realidade. Hoje é uma live mais rápida, para você ter códigos. Como cocriar? Como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Independente se você acredita ou não. A minha vida toda é pautada na cocriação da realidade. Eu tenho pacientes que cocriaram ir para Paris, eu tenho pacientes que cocriaram um carro, eu tenho pacientes que cocriaram um casamento, eu tenho pacientes que duplicaram a clínica, eu tenho pacientes que melhoraram o relacionamento, eu tenho pacientes que buscavam um amor e encontraram. Então tudo tá dentro de nós. Mas você não atrai aquilo que você quer. Você atrai aquilo que você é. Fez sentido? Eu não atraio aquilo que eu quero. Eu atraio aquilo que eu sou, ok? E por que eu não consigo cocriar? A gente tem, né, a lei da atração, como alguns livros trazem. O danadinho não pode. Alguns livros trazem que o pensamento cria a realidade. Mas, na verdade, o pensamento isolado, ele não cria a realidade. O que cria a nossa realidade é o alinhamento das três mentes. Da mente consciente, do inconsciente e da mente cósmica, que é a mente divina. E, obviamente, as nossas ações. Porque não adianta você só pensar. Voltou, vocês estão me ouvindo? Entrou ligação, caiu. Então eu cocrio aquilo que eu sou. Como fazer isso? Se pensamento... Boa noite, minha doutora. Saudades também, meu amor. Seja bem-vinda. Hoje eu vou dar os códigos, então fica aqui. Fica aqui. Por que eu não crio? Por que eu não crio minha realidade, que é um dom que Deus nos deu? E esse dom que Deus nos deu, todos nós temos o poder de usar. Mas por que algumas pessoas usam e outras não? Porque alguns foram reprovados. Como diz, né, a mestra Elaine, a gente se enche de mágoa, a gente se enche de trauma,
a gente se enche de tristezas, a gente vai acumulando sentimentos e emoções que não nos pertencem. Assim como Jesus, quando ele veio à Terra, ele não deixou de ser quem ele era por conta do que as pessoas fizeram com ele. E esse é o maior dos ensinamentos que a gente pode ter aqui hoje. Quando a gente fala da física quântica e Jesus, eu sempre vou trazer para vocês a Bíblia e a física quântica. Porque a física quântica vem explicando o que a Bíblia já está falando há muito tempo. Quem aqui sabe o que é a cocriação da realidade? Tudo que você pedir e crer em oração, você receberá. Quem aqui sabe o que é? Quem não sabe, vai no link lá da minha bio, no meu YouTube, e tem a live lá explicando todo o processo de cocriação da realidade. Estudos científicos, a neurociência traz isso, a física quântica traz isso, Max Planck e Albert Einstein trouxeram isso com o estudo do átomo mais aprofundado. Então, pensamento não cria realidade. O que cria é a congruência daquilo que você quer ser. Como você está tratando o teu eu do futuro? Porque tem pessoas que vivem com a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, morri assim. Isso não muda a sua realidade. Ah, mas é fulano, Nicole, que tem que mudar. Minha vida tá assim? Eu não crio minha realidade? Porque meu marido, porque minha... Não. Autorresponsabilidade. Você botar a culpa em outras pessoas é vitimização. E aí é como se você falasse assim, eu vou comer esse doce hoje, só porque eu tô mal. Quer dizer o quê? Eu vou alimentar esses pensamentos negativos, eu vou aceitar um pouquinho de pensamento negativo na minha cabeça, porque não vai me atrapalhar em nada não, vai te atrapalhar. Porque a cocriação, ela é a quantidade de tempo que você fica vibrando no nível do teu sonho. Essa é a escala do Dr. Hawkins. Quem vibra na vergonha, na culpa, na apatia, na tristeza, como vai subir no amor e na alegria? Como? Se eu quero cocriar o meu sonho, eu tenho que vibrar na frequência do meu sonho. Se eu quero cocriar mais vendas, eu tenho que vibrar na abundância, na harmonia, na paz. Se eu quero cocriar um relacionamento, eu tenho que ser o amor, eu tenho que viver o amor. Então, os meus comportamentos do eu de hoje tem que ser respeitando o meu eu do futuro. Como é que o meu eu do futuro se vestiria? Como é que ele se comportaria? O que ele diria para as pessoas? Como ele se vestiria? Qual seria a postura dele? Porque toda vez que você desrespeita o seu eu de hoje, você está desrespeitando a pessoa que você quer ser no futuro. Nossa, Nicole, mas eu não sabia disso. Agora você está sabendo. Então, para de te desrespeitar. E por que você se desrespeita? Porque lá na sua infância, talvez, você ouviu coisas que te traumatizaram. Você ouviu que você não ia ser ninguém. Você ouviu que você não ia chegar em lugar nenhum. Você ouviu que você não fazia mais do que sua obrigação. Isso é culpa dos seus pais? Não, a gente está trazendo uma análise. Cada um vai dar o que recebeu. E aí no seu inconsciente fica tocando uma musiquinha. Uma musiquinha que programa os resultados que você tem hoje. Aí você tá aí tentando sozinha mudar a sua vida desesperada. Mas você não consegue faturar mais, você não consegue melhorar o relacionamento, você não consegue melhorar seu emocional, se entope de remédio. Por quê? Porque o seu inconsciente, que é onde estão os seus traumas, seus medos, os sentimentos negativos, que você também cocria sentimentos negativos. Tá tudo lá no inconsciente, você não vê. É como se você estivesse vivendo uma batalha na escuridão, entende? Você tá lutando contra alguém que você não enxerga. Então, se eu quero saber como mudar minha vida, eu preciso identificar primeiramente qual é o sentimento que eu tô vibrando. O que eu sinto quando eu penso na determinada área da minha vida que não tá legal? Qual foi a primeira vez que eu senti esse sentimento? Esse é um dos bloqueadores. E hoje eu vou te trazer maneiras de começar a cocriar, que eu trago para os meus pacientes nas mentorias em grupo, nas mentorias individuais, obviamente que a gente faz todo o processo, mas aqui eu vou trazer algumas técnicas para vocês. Eu tenho um paciente que transformou a vida com o meu curso gratuito que tá no link da minha bio. Só não muda quem não quer, entende? Então chega de inventar desculpa.
Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Eu fiz acontecer porque eu decidi que eu não aceitava mais aquela vida. E eu vou continuar crescendo. E se vem desafios, eu continuo crescendo. Cada desafio que aparece na minha vida, eu olho de fora e falo, opa, mais um motivo para crescer e para ir para o próximo nível. Porque se você quer ir para o próximo nível, antes de eu entrar aqui nas maneiras de cocriar, você vai ter alguns desafios. E o universo vai ver como você vai lidar com eles. Por quê? Porque os desafios, eles não param de existir. A sua vida não vira, nossa, uma plenitude. Depende de como você se comporta. O que você faz com a tristeza que você sente? Você aceita? Ou você busca ajuda? Ou você já fez terapia e já sabe gerenciar seus sentimentos e fala, não, eu tô triste hoje, então, se eu continuar triste, o que eu vou perder? Ah, eu vou perder um dia feliz, eu vou perder um relacionamento, eu vou perder uma viagem, eu vou perder algo que eu quero conquistar. Então eu vou colocar minha melhor roupa, vou me sentir muito bonita e vou fazer o quê? Uma live? Com que você trabalha? Eu vou presentear alguém com algo? Eu vou me presentear? Pois é, a Eliane tá falando, ela se fecha. Então, abaixa mais a frequência dela. Aí ela afasta mais ainda o sonho dela de acontecer. Entende? Quando a gente se fecha, se isola, pode ser por um momento de acolhimento. Depois que você se acolheu, o que eu perco se eu continuar aqui? O que você perde? O que você perde, Eliane? Você perde de conquistar o seu sonho, de conquistar um relacionamento, de faturar mais. Tem que ser algo que faz seu coração vibrar. Tem que ser algo que você fala, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer dar certo. Então, eu vou ensinar para vocês técnicas de como começar a cocriar. Porque o que impede você de cocriar os seus sonhos hoje é o seu consciente. É como se ele estivesse numa barreira ali. Aí o sonho tá aqui querendo entrar, mas o consciente não deixa. Por quê? Boa noite, Aline, meu amor. Por que o consciente não deixa? Porque você tá com os traumas, a frequência negativa, que é incongruente ao teu sonho, ao relacionamento, que é incongruente ao homem da tua vida, que é incongruente àquilo que você quer viver. Entende? Mas como é que eu vou vibrar na gratidão? Como é que eu vou vibrar no amor se a minha vida tá horrível? Não é ter para ser, é ser para ter. Você me venderia os seus olhos? Você sabia que graças aos seus olhos você enxerga as pessoas que você ama? Seus filhos, sua mãe, seu pai. Você sabia que graças aos seus braços você abraça as pessoas que você ama, você se abraça? Você sabia que graças às suas pernas você anda? Quantas pessoas pagariam pelos seus olhos hoje? Quantas pessoas dariam tudo para ter a vida que você tem hoje? Quantas? E você tá aí reclamando o tempo todo, em vez de focar naquilo que você quer viver. Porque se eu foco no sentimento que eu não quero, se eu foco naquilo que eu não quero viver, eu não abro espaço para o novo. Para o novo entrar, eu preciso abrir espaço. E o danadinho do Apolo? Apolo, sossega! O danadinho do Apolo que foi cocriado tá aqui fazendo bagunça. Então, eu tenho que abrir espaço para o novo entrar. Aí você tá lá focada, meu Deus, eu tenho conta pra pagar, eu tenho conta pra pagar. Isso vai pagar suas contas? Não. Você tá preocupando a sua mente. O que você precisa fazer, quais atitudes que você precisa ter para ter mais prosperidade na sua vida? Que você não tá fazendo hoje, em vez de reclamar. Quais atitudes? Porque é fácil reclamar. Todo mundo reclama, ah, minha vida tá ruim. Tá bom, sua vida tá ruim. O que você vai fazer pra melhorar? O que você vai fazer para melhorar? Porque é isso que te coloca na vida incrível que você quer viver. É esse eu do futuro que tá esperando você tomar uma decisão de falar, eu sou capaz, eu consigo. Aí o seu consciente vai duvidar de você, tá aqui a barreira. Mas a repetição, o forte impacto emocional é o que faz com que a gente mude, entende? E para isso a gente vai driblar essa mente, para ela parar de duvidar de você. Eu tive que convencer a minha mente, porque eu vim de uma escassez, eu vim de um medo, de um amor
muito grande. Eu tinha medo de amar e ser amada. Então tudo isso reverberou nos traumas que eu vivi, nas coisas que eu vivi, nas experiências que eu vivi. E aí eu decidi mudar. Eu falei, não, chega, não é possível. Não é possível que famílias são assim. Não é possível que essa ganhar um salário mínimo e acabou a vida. Não é possível que casais vivem brigando o tempo todo. Não é possível que você tem que simplesmente acordar, dormir, trabalhar e acabou a vida. Não, eu não aceito isso. E com esses questionamentos, eu fui buscar. Porque quando você pergunta, Deus começa a movimentar. Não é à toa que você está aqui nessa live. Você fez uma pergunta e o universo te trouxe respostas. E agora você está disposto a ouvir as respostas para mudar a sua vida, ou você quer que alguém passe a mão na sua cabeça e fala, coitadinho de você? Eu nunca vou fazer isso com você. Sabe por quê? Porque você tem potencial, inteligência, capacidade para mudar tudo o que você quiser. Se você decidir. Decidir. Esse é o primeiro passo. Decida. Boa noite, Patrícia. Para de aceitar pouco da vida. Para de aceitar pouco, para de acumular mágoa no seu coração das pessoas que te feriram. Agradeçam a elas. Por que, Nicole? Eu vou agradecer o cara que me traiu, o fulano que me roubou. Não quer dizer que você tem que abaixar a cabeça, mas você não deixa de ser quem você é por conta dessas pessoas. E você não fica dando poder para elas. Ai, o fulano, quanto tempo você vai ficar remoendo isso? Se você podia estar vivendo novo. Não é porque uma pessoa fez isso com você que todas as outras vão fazer. É uma escolha você decidir olhar para a direita ou para a esquerda. Para onde você quer olhar? Você quer definir como todo mundo trai, como todo mundo rouba, ou que existem pessoas boas no mundo? Era a frequência que você estava vibrando, era o ensinamento que você precisava. Agora chega, universo, eu já aprendi a lição. Se eu aprendi a lição, qual é o próximo nível? E o que você pediu, os desafios vão chegar. Os desafios vão chegar. Lógico. Se você pediu para ser alguém de sucesso, um escritor, um palestrante, um profissional de sucesso, os desafios vão chegar. E qual é o preço que você está disposta a pagar para chegar nesse sonho? Porque uma pessoa que quer ter sucesso, ela não tá o tempo todo numa balada. Ela não tá falando mal dos outros, ela não tá julgando os outros. Ela admira, ela se inspira. Essa pessoa fica triste? Fica. Mas ela busca meios de melhorar. Ela tem estratégias para melhorar. Entende? Então, o que você faz com o sentimento que você sente? É isso que diferencia uma pessoa da outra. Entendeu? Não quer dizer que a Nicole não acorda triste. Não quer dizer que os pacientes da Nicole não acordam triste, mas eles têm estratégias para lidar com isso. Porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Agora, se é uma tristeza que está muito profunda, que você já tentou de tudo, não soube lidar, e terapia tradicional eu não acredito, porque se você quer desabafar, você desabafa com uma amiga, tá? Ah, desabafar é legal, mas não vai resolver teu problema. O que resolve o teu problema é criar uma neuroplasticidade no cérebro para criar um novo caminho neural e desviciar seu cérebro do cortisol. E voltar para o amor, para a alegria, para a serotonina, para a ocitocina, para a dopamina, ok? Então, maneiras de cocriar. Primeira maneira, não vou falar de primeira, segunda, a gente limpa os sentimentos. Limpa, 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 limpa. Quantas vezes no dia for necessário. Você tá lá sentindo o sentimento. Você vai usar a técnica que tá lá. Você vai ter que entrar. Porque é tudo de mão de beijada aqui também, né? Pelo amor de Deus. Vai entrar no meu link da bio. Vai clicar. Vai buscar o meu curso gratuito. E vai limpar esse sentimento da área da sua vida que tá te travando hoje. Terceiro ponto. Visualizar esse sonho. Nicole, mas eu tenho um monte de sonho. Sim, meu amor, mas qual faz o seu coração vibrar? Qual que você pensa e fala assim, meu Deus, é isso que eu quero. Tem como colocar 2 sonhos dentro de um? Óbvio, se eu quero ser milionária, eu posso me imaginar na minha empresa, magra, poderosa, caminhando, e aí eu cocrio o quê? O corpo dos sonhos e o dinheiro. Fez sentido? E aí você faz o quê? Deixa esse sonho bem grande. Fecha o olho, imagina esse sonho bem grande. O seu sonho faz seu coração vibrar. E afasta ele de você. Isso são estratégias para o seu consciente
parar de barrar e deixar o sonho entrar. Então, anota a primeira estratégia. Veja bem grande o sonho, fecha o olho e veja bem grande, brilhoso e depois volta. Você fica assim, o cérebro parece que ele é todo possuído pelo aquele sonho. Entende? Então, vamos lá. Nicole, meu sonho é de emagrecer e de ficar rica. É uma opção de cocriar 2 em 1. Ah, mas eu não acredito que eu fico milionário. Então, eu acredito que eu consigo dobrar meu faturamento? Acredito. Então, você vai visualizar o que você acredita e depois você vai dobrando o nível, que é o que eu ensino para os meus pacientes. Você vai vibrar na mesma frequência que o teu sonho vibra. Se eu sou uma pessoa que quero cocriar dinheiro, eu preciso estar vibrando na paz, na plenitude, ou na gratidão, ou na benevolência. Depende daquilo que você sente, do teu coração, ok? Pode mandar perguntas se vocês tiverem perguntas aí. E toda vez que você olhar no espelho, você vai olhar o seu eu do futuro. Vai fechar os olhos e vai olhar o seu eu do futuro linda, bela, poderosa, incrível. E vai abrir o eu do futuro. Fecha os olhos. Imagina esse eu do futuro, poderosa, linda, incrível, se sentindo amada, reconhecida. E abre os olhos de novo. Gente, isso são estratégias para driblar o nosso consciente. Peraí que minha bateria tá acabando. São estratégias para driblar o nosso consciente. Por que, Nicole? Porque o consciente, ele que bloqueia você de realizar seus sonhos. É ele. Só que quando a gente tá focado em algo, por exemplo, você tá lá escovando os dentes. Tem como pensar quando você tá escovando os dentes? Se você estiver pensando, você vai estar pensando no automático. E aí é o momento de você trazer a presença, que é o quê? Que é o feminino. A presença é o quê? Começar a pensar no teu sonho. Pensa no teu sonho, naquilo que você quer viver, naquela casa, no relacionamento, tá lá escovando os dentes. Gente, é a presença. Porque você escovando os dentes, o consciente que bloqueia o sonho de entrar, ele tá totalmente concentrado em escovar os dentes. E se você estiver pensando, você vai estar no automático. Só que aí você vai tomar consciência do que você tá pensando e vai começar a cocriar. Entenderam? Fala pra mim se vocês estão entendendo. Tá tomando banho? Você tá lá tomando banho, passando shampoo no cabelo. O seu consciente, ele tá o quê? Totalmente concentrado em pentear o cabelo, em secar, em passar o creme no cabelo. Então, o que vai acontecer? Você vai driblar o seu consciente, vai começar o quê? A pensar no teu sonho, vai começar a pensar na tua casa, na tua conta bancária. Porque quando você tá prestando atenção em algo, o seu consciente tá focado naquilo ali. E se eu tô focada naquilo ali, o seu inconsciente tá aberto. O meu inconsciente é onde eu crio a minha realidade. E o seu inconsciente, ele não fala a língua portuguesa. Ele entende emoções, visualização. Entenderam? Então, você reprograma enquanto o seu consciente está distraído. E isso dá para fazer em várias áreas. Vocês estão entendendo? Estão me acompanhando até aqui? Quando o consciente está concentrado em outra área. E aí você consegue co-criar o sonho que você quer viver. Outro ponto, quando você está na adrenalina. Na adrenalina, você fez uma corrida, tá lá correndo. Você pode ficar repetindo pra você. Eu confio muito em mim mesmo, eu sou incrível, eu me amo. Por quê? Tá programando. Senão você entra no piloto automático. Entenderam? É tudo química cerebral. A química cerebral que você tá colocando hoje no seu cérebro, que tá fazendo você viver aquilo que você quer ou aquilo que você não quer. Então, são estratégias práticas que você pode usar no seu dia a dia, simples, para começar a cocriar. Olha que ponto lindo.
Na ocitocina também, hormônio do amor. Quando você está na relação sexual com seu marido, você também consegue cocriar. Como, Nicole? Gente, você está totalmente concentrada nas carícias, no beijo, o seu consciente está ali. Combina com seu parceiro antes? Vamos cocriar aqui? Eu combino com o André, ó, vamos cocriar aqui? Combina? Por quê? Porque o seu consciente está concentrado ali, o seu inconsciente ele entra no fluxo e ele aceita as informações. É como se houvesse uma porta de entrada daquele consciente que estava bloqueando o seu sonho de entrar. O consciente, ele comanda 5% da sua vida. Por isso que a gente precisa acessar a mente inconsciente. Inconsciente e subconsciente é a mesma coisa nas áreas da psicologia que você vai ouvir aí. O que a gente precisa para mudar o comportamento é acessar subconsciente. Entenderam? Viu um vídeo engraçado no Instagram? O que você vai fazer? Relaxou, deitou no sofá. Vou cocriar. Gente, se você lembrar disso a toda hora, no seu dia, não tem como você abaixar a frequência. Você vai ficar o tempo todo cocriando, o tempo todo informando para o seu cérebro quem você quer ser, o que você quer viver. Outra coisa, exaustão. Chegou do exercício físico, tá lá cansada, deita, ai, bate a cabeça. Deita no sofá, começou a liberar as endorfinas, começa a pensar no teu sonho. Nicole, mas eu tenho vários sonhos. Você vai focar no teu sonho principal, pode cocriar 2 sonhos em um e de vez em quando você pode trazer os micro sonhos. Não tem problema. Entenderam? Então são formas no dia a dia aplicáveis de cocriar a realidade. Só que se você decidir ficar reclamando, ficar se vitimizando, ficar apontando culpados, ficar reclamando do marido, você tem um aprendizado aí. Ficar reclamando do colega de trabalho. Qual é o seu aprendizado aí? O que você tem que aprender? Porque o universo, ele vai te dar as lições que você precisa até você aprender a lição. Simples assim. Até você aprender a lição. Então, acolhe essa criança aí dentro de você que sofreu todos esses traumas da infância e que está buscando a aprovação, a reconhecimento dos outros e começa a você dar para ela. Começa a prestar mais atenção em você. Porque tudo isso que eu estou te trazendo aqui agora é sobre você, não é sobre o outro. É sobre a sua vida extraordinária, não sobre a vida do outro. Você pode ter tudo o que você quiser, desde que você decida viver essa vida extraordinária. E repetição é a chave para você acessar o subconsciente. Porque quando o subconsciente aceita, você conversa com a mente cósmica, com Deus. E aí as coisas começam a acontecer naturalmente. Entende? Por conta da congruência entre pensamento, sentimento e ação. Não adianta você pensar e sentir e ficar de braço cruzado no sofá esperando que as coisas aconteçam. Não. Aí você vai ficar lá. O coração tá aqui. Aí a mente tá aqui. Nossa, a Nicole falou que eu posso cocriar minha realidade. Coração, deixa eu entrar. Aí o coração fala, não, aqui só tem ódio, vaga, dor. Não conheço isso, não vai entrar. Aí vai o cérebro de novo. Deixa eu entrar, a Nicole falou que existe a cocriação da realidade, que eu tenho que vibrar no amor. Aí o coração fala, não, aqui só tem tristeza, angústia. Se você não limpar esses sentimentos, que é o que a terapia faz, o antivírus, para o cérebro comunicar com o coração deixar entrar, você conscientizar e começar a agir e parar de se sabotar e realizar aquilo que você quer. Você só se sabota e procrastina hoje porque você sente que não merece. Não merece. Ou você não tem consciência do que você vai perder se você não fizer o que você tem que fazer. Se você não fizer o que você tem que fazer hoje, o que você vai perder? O que você vai perder? Porque deve estar doendo pouco, né? Você deve estar feliz com a vida que você tá. Se você não investe em você, não investe no curso, não investe em nada, só fica reclamando, você deve estar feliz.
A vida tem que piorar, então, para você se mover, para você fazer alguma coisa. Porque a vida muda quando você muda. Não é mudar de ambiente, é você mudar quem você é como ser humano, com honestidade, com valores, com princípios. Saber quem você é filha de Deus. Reconhecer a sua identidade, compartilhar amor, ser amor, se posicionar com amor. Porque eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu tenho amor, eu vou espalhar amor. Se eu tô triste, a gente fica o quê? Mais, recuadinho, se eu não fiz terapia com a Nicole. Então eu ensino os meus alunos a co-criarem a realidade deles, a saberem quem eles são, a trabalhar essa autoimagem, essa percepção que você tem sobre si mesmo, que você acredita que não é capaz, para você acreditar que você é capaz. Porque eu tinha todas as chances para dar errado, mas eu escolhi dar certo. E eu vivi muitas coisas difíceis, mesmo depois que a minha vida começou a mudar. Mas eu decidi continuar sendo amor, independente dos desafios que a vida me apresentava. Porque eu não mudo quem eu sou pelo que as pessoas fazem comigo. Eu me posiciono e me afasto daquilo que suga a minha energia. E eu vou para onde eu devo ir pela frequência que eu vibro, pela consciência e clareza de quem eu sou, dos meus valores, dos meus princípios, dos meus objetivos. E eu sei lidar com a minha mente. Eu tenho estratégias que eu ensino diariamente para os meus alunos e para quem está no meu grupo gratuito, que eu estou enviando áudios diários. Então, se você quer mudar, faça algo, invista em você. Eu já investi, eu acho que já até mais de R$1 milhão, de tanto curso que eu já fiz, de tanta mentoria que eu já fiz, para entregar o melhor para os meus pacientes, para entregar o melhor para vocês. Então aproveita o conteúdo, faz da sua vida uma vida extraordinária, faz da sua vida uma vida que vale a pena viver, porque tem pessoas na UTI agora que dariam tudo para poder respirar, entende? Como é que eu não vou sentir gratidão? Você tem tudo que você precisa para mudar. É só você mudar o seu foco. Quer outro meio de cocriar? Respira. Você tem como pensar em alguma coisa quando você está respirando? Não, sua mente consciente está focada onde? Na respiração. E aí você pensa no seu sonho. Pensar, sentir e agir em congruência com o seu sonho. Entende? Deixa fluir, deixa vir. Vai se descobrindo, não se cobra. Vai se conhecendo. Começa com uma coisa básica, com um curso básico. Tem o meu workshop que vai ser lindo. Faça parte dele. Hoje já vai ser a virada de lote. Para de duvidar de você. Faz alguma coisa para mudar. Senão você vai continuar aí, vendo a vida dos outros acontecerem, as pessoas viajando, realizando sonhos e você aí assistindo. Viciado na dopamina barata do Instagram. Que é as coisas tudo rápido, assim, né? Passa. Não. Decida ser o protagonista da sua história. O protagonista, aquele que faz as coisas acontecerem. Porque você merece isso. Escreve aí, eu mereço isso. Eu mereço. Eu mereço. E eu tô pronto pra estar lá escovando os dentes. Eu vou lembrar da Nicole e vou estar lá pensando no meu sonho. Eu vou estar lá tomando um banho, meu consciente vai estar distraído e eu vou estar lá pensando no meu sonho. Eu mereço, isso aí, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Apliquem essas estratégias, sigam o canal do YouTube, alguns vídeos que eu tô fazendo de toda terça-feira live terapia, eu vou deixar gravado, outros não no canal do YouTube. Então, utilizem essas estratégias, anotem, tome consciência dos pensamentos automáticos, porque você não é a sua mente. Você é além, muito maior do que você imagina. Só que, você acredita nisso? Que o que te bloqueia é se você acredita ou não acredita. Sabia? Você consegue. Se alguém sequestrasse alguém da sua família e pedisse 10 mil pra você, você ia se virar e ia dar um jeito. Então, se você quer mudar, você dá um jeito de mudar.
quais os pensamentos, quais os sentimentos e quais as ações que o seu eu do futuro teria para viver a vida que você quer viver. Porque a vida que você quer viver, ela começa com cada ação que você decide fazer hora por hora. Cada ação. E você se parabeniza por cada ação que você acertou. Recompensa. Recompensa o seu cérebro. Quem sabe lidar com o cérebro, meu amor, voa. Então, para de inventar desculpa e muda a sua vida. E conte comigo para te ajudar nesse processo. Hoje foi uma live rápida, que eu vou entrar em atendimento. Eu vou deixar essas lives, eu acho que mais tarde, umas 8, 8h30, que aí eu tenho mais tempo com vocês, dá para fazer técnica, dá para explicar mais sobre as feridas emocionais, dá para explicar o que bloqueia, mais coisas sobre cocriação. Me enviem no direct também que tipo de conteúdo vocês gostam de ver aqui, se esse conteúdo ajudou vocês. E eu agradeço vocês a presença, agradeço a confiança. É sempre um prazer estar aqui compartilhando o que eu aprendi, o que transformou a minha vida, a mulher que eu tenho orgulho de ser hoje e que eu me torno a cada dia. E eu espero do fundo do meu coração que você perceba a pessoa incrível que você é, a grandiosidade que você tem aí no seu coração. Então, não dá atenção para quem não merece. Dá atenção para você. Você é o amor da sua vida. Você vem em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Tá bom? Beijo no coração. Gratidão pela confiança. Fiquem com Deus. E qualquer pergunta, manda no direct, que a minha equipe, a Aline, está pronta para responder vocês. Participem, nem que seja o mínimo. Eu tenho paciente que com gratuito mudou a vida, com curso barato mudou a vida. Com um curso, gente, eu comecei, o primeiro curso que eu comprei foi R$25, R$50. Aí eu fui pro outro, eu fui aumentando a minha frequência, entenderam? E aí você vai subindo degraus, e aí quando você vê, você já tá fazendo uma mentoria muito mais cara, que você transforma, entenderam? E aí, quando você vê, você já atingiu o seu objetivo. Porque ninguém faz nada sozinho. Eu preciso da minha equipe, eu sou grata à minha equipe. Sem ela, quem eu seria? Muita gratidão, muita gratidão. Entenderam? Agradeçam o que vocês têm hoje na mão. Tudo é importante, tudo. Beijo.